A gente vai dar continuidade à nossa aula e o nosso tema de agora, tá, é afogamento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é afogamento. Então, o afogamento é o que, gente? Ele, logicamente, ele pode ser provocado, como ele também não pode ser provocado, tá? O afogamento pode ser provocado quando uma pessoa, logicamente, pega a sua cabeça e coloca dentro da água, tá? Ou mesmo você se jogando e ali você não consegue nadar, você, infelizmente, começa entrando água nas suas vias respiratórias e você pode ter, logicamente, uma morte por conta disso, tá? Então, o afogamento, ele é provocado pela entrada de água, tá? Nas suas vias respiratórias, tá? Isso impedindo, logicamente, de fazer a hematose pulmonar e, logicamente, a hematose celular, que vai, logicamente, causando uma morte à minha vítima. E a vítima que ela começa a se afogar, ela fica tão agitada, que ela não sabe o que ela vai fazer. Talvez dela tentar resolver aquilo, tá? E tentar, logicamente, respirar, tentar fazer o máximo possível e não fazer muito esforço, porque senão ela se afoga mais. Quanto mais desespero, mais água vai entrando nas vias respiratórias, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? As principais causas de um afogamento. O afogamento, logicamente, é um problema que causa, que é respiratório, que entra água, tá? Que isso a gente já falou, mas a gente não tem só afogamento por conta de água não, tá, gente? Tem pessoas que afogam pessoas, logicamente, em óleo, tá? Injeta, logicamente, óleo dentro dos pulmões, e as pessoas ficam, Então tem que tomar muito cuidado, e isso impede, logicamente, a hematose pulmonar, tá? As causas logicamente, do afogamento, tá? Depende muito da forma do meu paciente. Às vezes o meu paciente ele tá bêbado, ingeriu, logicamente, medicamentos, antidepressivos, tá? O paciente que tem doenças cardiorrespiratórias, ou dá uma cãibra no meu paciente, e ali ele simplesmente cai e tem um afogamento, ou um traumatismo, ele bateu a cabeça, e ali essas são as causas que acontecem, tá? São as causas mais comuns em afogamento, tá? Então aqui eu tenho a morte por afogados, tá? Então assim, a cada 90 minutos, tá? Desculpa, 91 minutos, tá? Um brasileiro morre afogado, tá? Eu tenho adolescentes, que é onde eles correm mais risco, tá? Eu tenho crianças também, tá? E tenho, logicamente, outras pessoas, logicamente, de faixa etária entre os 50 a 60 anos, tá? Então, os óbitos mais comuns, logicamente, acontece entre rios ou represas, tá? Que eles gostam muito de ir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E a faixa etária, das crianças é do 1 aos 9 anos, tá? Em questão de piscina residencial, no balde, tá? Tem crianças que tem um afogamento porque a mãe deixou o balde, às vezes cândida, E ele começa a respirar e aí, infelizmente, ele morre afogado por conta disso, tá bom? Tem que tomar muito cuidado, tá? Logicamente, a gente precisa ter um atendimento no local. Por que eu dei para vocês a questão da temperatura primeiro? Para que a gente saiba que o meu paciente, quando ele é afogado, ele pode ter uma hipotermia, tá? E fora isso, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Que é bem comum o meu paciente ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Opa, apareceu, tá? Aqui, ó. Tem uma parada cardiorrespiratória, tá vendo? E, logicamente, auxiliar ele para que ele vá, logicamente, para o hospital, tá? A temperatura corporal, que vai chegar a uma hipotermia, tá? Que tem casos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E sempre perguntar para a pessoa se ela tá bem ou se ela não tá bem, se ela consegue responder, se ela não consegue, se ela tá consciente ou inconsciente. Então, tem que tomar muito cuidado. E isso a gente já viu, tá? Bastante. Os sinais e sintomas é dor de cabeça, sonolência,
tá? Cansaço excessivo, dificuldade para respirar, dor no peito, tosse, sinais, logicamente, de alteração no cérebro, tá? Falar e se comunicar, tá? Que pode acontecer isso, ou pode haver febre, tá? Mas na verdade o afogamento é assim, tem pessoas que afogam e depois consegue se recuperar, né? E ela fica com alguns sinais e sintomas ou com umas alterações, principalmente no cérebro. Tá vendo o desenho aqui, ó? O desenho ele tá logicamente apontando que a criança ela tá respirando. Aqui ela não tá respirando, ela tá ingerindo o que? Água. E essa água tá indo para onde, ó? Traqueia, tá indo diretamente para os meus pulmões. E aqui o meu paciente já está afogado, tá? Diagnóstico médico. Logicamente ele vai tirar um raio-x. Tá? O raio-x é para ver logicamente a água no pulmão. A tomografia é para saber se ele teve lesão neurológica, tá? Ou logicamente uma ressonância magnética para saber se ele lesionou a medula espinhal também, tá? Que é bem importante, tá? Então a questão da oximetria para saber a oxigenação no sangue, tá? Analisar o sangue do meu paciente, que é muito importante, tá? Danos que pode acontecer se você tiver uma hipoxemia, tá? É logicamente sinal que é cianose, tá? Pode acontecer isso nas pontas dos dedos, como vocês estão vendo aqui, e pode acontecer no cérebro também. Então é por isso que uma pessoa que sofreu um afogamento, ela precisa ter um atendimento mais rápido, tá? Muito rápido, tá? Assistência de enfermagem. Assistência de enfermagem é quando o paciente ele chega, tá? Então a gente vai dar para ela ou para ele, tá? Oxigenoterapia, observação durante 24 horas, monitorização de sinais vitais, aqui, ó, tá? Ó, tudo aqui, ó, tá? Administração de bicarbonato conforme prescrição, isso é um médico, tá? Isso é por conta de pH, tá? Avaliação logicamente neurológica, internação na UTI, avaliar logicamente sinais de hipotemia, tá? Realizar logicamente hemograma, oxigenoterapia, que aqui é o CPAP e o PIPAC, tá? Que é ventilação mecânica, tá? Aqui é uma ventilação mecânica, tá? E aqui é outra ventilação mecânica, tá? Um faz a questão da expiração e o outro faz os dois, tá? Que aí vocês vão aprender, tá? Ou se você vai ter uma intubação, tá? Orotraqueal, avaliação da temperatura corporal, tá? Que é muito importante isso, tá? Pro meu paciente, tá? O tratamento é, se a pessoa estiver afogada, para saber, a gente vai aplicar, na verdade, as escalas primária e secundária e logicamente manobras cardíacas ou logicamente fazer a RCP, tá? No meu paciente, tá? Aqui a intubação endotraqueal a gente não intuba, tá? Porque a gente não tem essa habilidade. Então aqui acontece a intubação, tá? Que o médico ele coloca, tá? Para que mande logicamente ar diretamente para o pulmão do meu paciente. E aqui é a sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica é para eliminar água, tá? E ela serve também para alimentação, tá? Então a gente não precisa trocar ela todas as vezes, tá bom, pessoal?